Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, terça-feira nublada, 19 graus aqui em São Paulo. Eu desejo um ótimo pregão a todos, 8 de agosto de 2023, 10 horas e 41. Queridos alunos e alunas, nós fomos bem agora de manhã no Racional lá do Telegram. Quem não está no grupo ainda... Na verdade agora não dá mais para entrar, né? Porque a gente já está no lançamento da imersão. Mas quem está no grupo do Telegram, que eu acho que é quase todo mundo que assiste os programas no YouTube, viu o seguinte: quando estava na mínima, a 117,615, eu falei o seguinte: tem uma linha de retorno, vai montar fundo, e depois eu reforcei que até às 11 horas, eu reforcei o seguinte, que quando abrisse o mercado à vista no Brasil e Estados Unidos, buscaria algo perto de 118,300, 118,400, bingo. Chegou a bater 118,470. A gente acertou a formação de fundo, a busca por 118,400. Primeiro movimento, você está falando aí em 800 pontos. E eu disse o seguinte, que até às 11 horas aproximadamente, testaria a máxima do dia, que é 118,680. Então eu continuo achando a mesma coisa, que até às 11 horas vai testar a máxima do dia. Então, provavelmente... durante a gravação, vai testar e romper a máxima do dia. Aí qual será a próxima parada? Fundo anterior a 119,230, estendendo para fechar o gap 119,400, é o meu pensamento para hoje. Ok? Então vamos por etapas. Em fundo anterior, 119. Por que eu falei 119,230? Fundo anterior, 119,400. A mínima desse último candle de 30 minutos. Ok? Uma vez feita a introdução, vou prestigiar meus alunos e alunas aqui no YouTube. Deixem o like, compartilhem o vídeo, comentem, se inscrevam no canal. Então vamos lá, Eduardo Fraga, boa tarde, bons negócios, uma semana abençoada, você também. O Felipe Linenburger, professor, boa tarde, bons negócios, obrigado, querido. Ele pede para a gente estudar a Dexco. O papel teve uma boa subida recente e me parece que no médio prazo tem um bom espaço para subir e bater a casa dos R$13. Maravilha. Vamos estudar Dexco. Dexco 3. É verdade, nós temos o ativo em carteira. É uma das ações que a gente não realizou lucro ainda. E eu gosto sempre, eu acho que vocês já devem ter percebido, né? Quando eu me deparo com um gráfico diário com as máximas sendo testadas, né? Ele veio aqui exatamente a 9,55, que era o objetivo da simetria. Eu trago esse estudo para o gráfico semanal, você enxerga de uma forma mais ampla. Então o semanal nos diz o seguinte, olha, a semana passada teve uma barra elefante, subiu 19,26 e está prestes a romper um pivô de alta a 9,55. Então essa é a tendência. Ok? Então é um caso de inflexão típico. Então nós ainda mantemos essa ação em carteira, imaginando que ela tenha um pouco mais de espaço para subir. Ok? Dexco. Eu sou fã da marca, fã da empresa, sou suspeito para falar, né? Eu tive casos do arquiteto, até o imóvel para o meu uso. Ele comentar para a gente usar uma marca lá da Leroy, que tinha garantia de 10 anos e tal. Quem fabrica esses produtos para eles era uma linha preta que eu peguei, black. Quem fabrica é a Fanny. Porra, eu troquei tudo. Deu problema nas torneiras, troquei. Aí aquela ducha higiênica, troquei. Aí eu troquei tudo. Troquei tudo por Deca. Eu troquei torneira, ducha higiênica, os comandos do chuveiro, acabei trocando tudo. E realmente a Leroy foi bastante idônea, garantia de 10 anos, mas aí eu troquei tudo. Então eu sou fã da marca, a Dexco é uma verdadeira maravilha. Celso Holanda, boa tarde, Wagner. Mercado em movimento claro de correção até a bola. Então você tem que trabalhar vendido. Né? Quem acha que está clara a correção tem que trabalhar vendido.
Após a alta recente, fechando hoje com rompimento de pivô de baixa no diário. Para quem está vendido, aproveitar o movimento desse mês. Então você tem que vender, Celso. Com todo o meu respeito, né? Você foi bastante educado, mas tem que trabalhar vendido, né? O pessoal falava que ia cair e a gente acertou o desafio dos 115 mil pontos. Falava que ia cair e acertamos os 120. Aí falta do 126. O pessoal falava que eu era louco de vender dólar, que eu ia buscar lá nos R$ 6, a gente acertou 750 pontos. O pessoal falava que Pomo 4 era ação de segunda linha, a gente acertou 125%. Então, assim, eu respeito. Na verdade, pode acontecer, mas eu não concordo, né? O pessoal criticou quando a gente entrou em Pomo, falou que Honey não era a melhor opção. Uma deu 125%, outra deu 100%. E a vida vai seguindo, né? Com todo respeito. Né? O pessoal falava que Cury era ação de segunda linha, que não tinha liquidez. Deu quanto? 113 a Cury, né? Objetivo inicial 15, a gente estendeu para essa região, saímos semana passada. Então, tudo ativo aí com mais de 100% de lucro. Honey quase 100, acho que 113 em Pomo, 125 em Pomo, 113% em Cury. E é isso, a gente tem um pensamento diferente geralmente, né? Mas aí a opinião dele, ele falou que aí vira a mão em setembro, aí o pessoal falava que tinha um Salmon Go Away, vendia em maio porque ia cair maio e junho. Só junho subiu 9%. Então, é que quem fala essas coisas, Celso, não opera. Né? Esses formadores de opinião. Os caras são patrocinados por corretora. Ganham 15, 20, 30 mil por mês da corretora para ficar representando a corretora em rede social, captando aluno. Outros não operam para vender livro, mentoria. Outros estão falando que vai cair desde os 100 e uma hora eles acertam também. Então, eu discordo, né? Hoje um aluno que está comigo há muito tempo falou, pô, Wagner, vai cair porque eu vi um estudo. Eu falei, olha, ninguém ouve a opinião de um profissional só, nem eu. Né? Eu aqui no Brasil, eu até pouco tempo atrás, eu seguia muito ali o professor Ivan Santana. Depois eu não renovei a assinatura e tal. Eu não sigo ninguém no Brasil. Eu acompanhava diariamente Thiago Bizzi também, hoje eu não acompanho mais, sou bem sincero. Então eu acompanhava, por exemplo, uma época, só aqui no Brasil eu acompanhava o Bizzi e acompanhava o professor Ivan Santana, hoje eu não acompanho mais. E eu acompanhava aquele rapaz lá do Gringolândia também. Mais 3 profissionais no exterior. Eu acompanhava 6. Eu aqui no Brasil, no momento, eu respeito esses profissionais, mas eu não acompanho mais, né? Porque precisa ter foco também. Eu acompanho 3 profissionais no exterior. Um profissional que opera as bolsas asiáticas, um profissional que opera Estados Unidos e um outro que opera bolsas na Europa e commodities, né? Então, quase sempre eles têm opiniões contrárias. Não, é muito difícil os 3, ou pelo menos 2 dos 3, pensarem da mesma forma. Aí eu vejo todos aqueles estudos, eu pago por isso e pago caro, e aí eu formo a minha opinião, mas com aquilo que eu estudo no Valor, o Globo, o Broadcast, conhecimento que eu tenho de gráficos, leitura de fluxo, como é que estão os estrangeiros, é a vida. Né? Aí você... E se todo mundo tivesse a mesma opinião, não teria negócio. Ok? Mas eu respeito, foi extremamente educado. O Felipe Berno fala o seguinte, Wagner, poderia, por gentileza, analisar Cielo, BB Seguridade, VIT, MSFT? Vamos lá. Então vamos lá, uma por uma. Seja bem-vindo, caríssimo. Então, Cielo é uma ação que eu falei que seria uma das poucas que eu trabalharia vendido, não tem perspectiva de virada, ela costuma ser inversamente proporcional à Selic. Eu não compraria em hipótese nenhuma. Só se fosse para eu comprar para realizar lucro na venda. Vocês viram que eu coloquei hoje no Telegram, pessoal, temporada de balanços vai ser bem quente essa semana aqui no Brasil. BB Seguridade, nós tínhamos, por exemplo, Felipe, CX... SE3. Seria incoerente da minha parte, eu tendo realizado o lucro, a gente acertou praticamente a máxima do movimento na Caixa Seguridade. Fomos muito bem na saída. Foi mais ou menos o que a gente fez em Apple, em APL, a gente saiu na máxima do movimento. Aqui em cima, ó. Então, esse tipo de coisa cansa um pouco. De verdade, pessoal, a gente vai ter a oferta da imersão agora.
Para quem entrar, né, já estão com as matrículas abertas, eu garanto uma renovação por 2 meses depois do passaporte. Eu vou fazer uma oferta lá em meados de novembro, e aí é muito provável mesmo que eu pare. Né? Aí eu vou parar mais ou menos ali na data do meu aniversário em janeiro, porque de verdade, assim, o reconhecimento é muito pouco por tudo que a gente entrega, né? Então é muito esforço, eu deixo de fazer outras coisas familiares, em outros negócios que eu tenho também. Cara, esse trade de Apple, que a gente saiu na máxima, se eu fosse um trader de um banco, de uma asset, eu acho que o negócio seria celebrado e ninguém comenta. Então, assim, não que eu queira palmas ou holofotes, né? Mas o reconhecimento realmente ele é muito baixo. Né? Então é um trade, cara, milimétrico, assim. A saída de Apple foi uma coisa de filme, realmente. As operações, por exemplo, com Pomo, né, que a gente fez, com todo respeito, né, com Curi, são coisas épicas, assim. Então, assim, você tem que ter... Eu tive muita fama, né, na época da Expo Money e depois Infomoney. Então, assim, você precisa ter, para você conseguir trabalhar e expor teu trabalho, você tem que ter um veículo de imprensa junto com o Team Infomoney, ou muita gente por aí, o pessoal paga, queridos, 20, 30 mil reais para assessoria de imprensa. Esses traders que dão entrevista na CNN, na Globo News, aquilo ali é pago, ninguém chama de forma espontânea. Só que aí você vai ver, aí os caras gastam, por exemplo, tem canais no Instagram que gastam com artistas para fazer comunicação visual, audiovisual, 30, 40. Então você vai colocar no final do mês, mesmo essas pessoas faturando bastante, elas pagam para trabalhar. Mas onde que está o segredo? Corretora que patrocina e eles ganham comissão sobre aquilo que o aluno gera de corretagem. Eu acho que não é correto fazer isso. Então, como eu não concordo com o modus operandi, a minha forma de trabalhar, ela foi próspera durante muito tempo, assim, no sentido de, pelo menos, eu manter as contas em dia no Top Trader. Mas a partir do momento que eu estou colocando grana do meu bolso há muito tempo e que tem pouco reconhecimento, é a hora realmente de pensar numa deadline aí e dar um tempo nas operações, eu me dedicar um pouco mais à minha vida pessoal e outros negócios, né? Então é provável que a gente ofereça a oportunidade de renovação em novembro e aí realmente eu encerre. Né? E para mim esse trabalho ele é uma dádiva, eu faço por prazer, né? Colocando grana do meu bolso, mas o reconhecimento muito pouco. Né? Então, por exemplo, esse trade de Apple, então muitas coisas que a gente fez, né? A própria Cielo que evitou de muita gente comprar. Né? Eu falei que era uma situação de venda, alguns alunos venderam. Então tem o reconhecimento? Tem, mas eu acho que ele é desproporcional à qualidade do trabalho. É a minha sinceridade, né? Então, se a gente saiu de Caixa Seguridade, eu não compraria a BB Seguridade, sendo bem sincero, ok? Mas tá tudo bem, continuo trabalhando forte, mas eu acho que tudo tem o seu momento. Então, Vitia. O ativo, quando ele cai com candles pequenos, redução de volume, salvo um fato relevante, como o balanço, alguma coisa do gênero, é difícil a gente pensar numa perspectiva impactante assim de curto prazo. Só que essa é aquela história. Professor, se você fosse obrigado, você compraria ou você venderia? Eu compraria, mas não é uma ação que me empolga, por exemplo. Esse código eu não conheço, será que é Monster que o nosso querido amigo está pedindo? Não é isso mesmo, é Microsoft, perfeito. Então, Microsoft eu acho que ela entregou também, né? Então eu não compraria. Né? Hoje para comprar tem que ser mais seletivo. Aqui foi o sinal, praticamente uma nuvem negra, tempestade à vista. E está numa região de suporte, mas queda de volume eu não entraria. Hoje, para eu entrar numa operação, teria que ser algo muito bem selecionado. A gente está na fase... Pô, semana passada a gente realizou lucro em vários ativos, né? E seguramos mais alguns, então a gente está na fase mais da realização. Então vamos lá, BK. New York Mellon, essa eu compraria. Principalmente se fosse para médio prazo. Fundo, topo, fundo. Setor bancário eu acredito que seja protagonista nos Estados Unidos para cima. Então 46,51 é o ponto a ser vencido. Percebam que tem resistência
a 46,56 e depois 47,24, né? Depois praticamente não tem resistência até o 52. Aí temos NOK. NOK eu não compraria. O ativo está inclinado para baixo, com aumento de volume. Então essa aqui eu passaria. Ok? Maravilha, Eduardo, Felipe Berno, Celso Holanda, queridos alunos que enobreceram o nosso trabalho. Pessoal, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. E quem quiser escrever para a imersão, as vagas estão abertas. Então vamos lá. Deixa eu tomar um golinho aqui do meu energético de coco e açaí. Então vamos lá. Eu vou fazer agora os ativos fixos. A Itaúsa é um caso que eu falei que eu realizaria lucro aqui em cima. Né? Agora, para quem busca, por exemplo, um trade de guerrilha, é uma oportunidade de compra. Né? Para ganhar 3, 4%, eu acho que dá para girar e entregar nos 10%. Aí vamos ver Itube 4. Itube 4, eu duvido que ela feche em queda hoje. Né? Está testando um topo anterior. Aqui é 27,50, deve entrar em terreno positivo logo menos. Ela já corrigiu antes do balanço, então, por exemplo, às vezes o aluno ele se empolga, ele compra na máxima do movimento, está errado, mas comprar na correção, em um processo de alta, na minha opinião, é o caminho. Então, por exemplo, aqui eu vejo como oportunidade. Por exemplo, o BBS3, eu não compraria nesse momento. Mas para quem pensa em médio prazo, uma coisa é comprar 52, uma coisa é comprar 47, é muito mais descontada. E está com as bandas justapostas, indica um movimento volátil e direcional à frente. Aí nós temos BBDC4, Bradesco. Então o Bradesco está numa região de suporte, que gerou alta a partir do dia 31 de maio. Essa região é 15,31, está 15,26, situação de compra. Está entendendo que esse gap vai puxar o preço como um imã. BPAC, por exemplo, a gente fez um baita trade já realizado. Então, por exemplo, o BPAC a gente zerou praticamente na máxima. Agora ela volta, ela corrige e tem um candle aqui que é um martelo. Pô, mas o candle tá verde e tá caindo. Sim, porque o fechamento foi aqui em cima. Aí para mim é compra. Né? Não que eu vá comprar agora, mas para quem esperava uma correção para entrar no ativo, tá aí a correção. Ok, daí a gente chega em B3, SA3. B3 e SA3 eu não entraria, mas assim, uma coisa é comprar a 15,50, uma outra coisa é comprar R$1 abaixo. Então, para fazer giro, eu acho que faz algum sentido. Petro 4. Eu não entraria em nenhuma ação do setor petrolífero, mas não acho, por exemplo, que ela vá desabar. Está numa LTA, uma situação técnica de compra, e vale, eu já entendo que é uma pechincha, que o ativo está mega descontado, até para investidores de médio prazo, tentando aqui montar um fundo duplo, a 6649, e tá realmente com cara de fundo duplo, né? Eixo a 6833, alvo 7266. Então acho que essa é a ideia para a Vale. Vamos observar agora os balanços de ontem para hoje. Então vamos lá. Bom, a gente teve Itaú. Correto? Deixa eu ver aqui, Itaú, JSL.
temporada de balanço ela vai tomar corpo aqui no Brasil. A ação já vinha em tendência de alta, né? E assim deve seguir. Caminhão subindo ladeira, devagar e sempre. Mas não é, por exemplo, um ponto de entrada, né? Na minha visão, não. A gente sabe que teve a Eletrobras. Hoje o que pesa, né, são os indicadores chineses, exportação e importação, mas não é nada muito diferente daquilo que era esperado. Vamos fazer LET 6 e LET 3. Eletrobras também seria incoerente da minha parte falar em compra, porque a gente realizou lucro em CEMIG. Né, nós tínhamos CEMIG, então a gente conseguiu sair bem também da operação, praticamente aqui no topo, semana passada. Depois que a gente saiu, o ativo caiu, e não foi pouco. Né, então, se eu fosse entrar em alguma ação do setor, seria a própria CEMIG, não a LET 3. Eu acho que o risco que a Eletrobras oferece nesse momento não justifica a entrada, em minha opinião. Eu gosto sempre do caminho mais simples, né? Mas entre a compra e a venda, professor, eu compraria, mas eu prefiro CEMIG. Se fosse fazer uma nova entrada, deixando claro que a gente realizou lucro em CEMIG, né? Mas é uma situação mais favorável à compra, né? Correção, a gente tem um candle positivo, né? Então esses foram os balanços. A ata ela trouxe claramente uma ideia de que nós teremos mais 3 cortes de 50 pontos base no decorrer do ano, agora em 2023. Então, sem novidades. Não. E é isso. Então, sem novidades. O mini índice subindo para... Eu comentei, né, que durante a gravação ele iria na máxima, que é 118,680, daqui a pouco bate lá. Então a gente acertou o racional do Telegram e agora a gente vai acertar o racional do YouTube. Eu acho que ele vai buscar os 118,680 e ele vai romper. Aí, ao longo do dia, deve buscar 119,230, 119,400. Então, fazendo o pente fino aqui... Deixa eu ver se eu anotei alguma outra coisa para falar de forma coletiva. Está tudo certo. Está tudo certinho aqui. Perfeito. Então vamos lá. Vamos fazer os astros primeiro. Índice de consumo. O índice de consumo mantém o viés de alta, testando e respeitando média de 21. Então tá tudo certo, tá tudo bem. Índice de energia resiliente, montando fundo numa região de suporte anterior. Correto? É um bom sinal. O índice de materiais pesa em razão da China, né, em dados de importação e exportação. A China vai ter que estimular a economia, mas parte da recuperação chinesa ela virá do consumo interno. Eu tenho falado isso já há alguns meses. Então, teste da média de 21, provavelmente vai respeitar. O IMOB mostra... Em setor imobiliário mostra resiliência, testou a média de 21, topo anterior e respeitou. E o IFNC, ele toca aqui uma linha de retorno, respeita e já tem sombra inferior. Ok, temos aqui o 11.884 respeitado. Na verdade está levemente 11.883, 11.867. Está um pouquinho abaixo desse ponto, mas deve
respeitá-lo, provável rompimento falso dessa região. Aí temos Small 11, teste da média de 21. Eu acredito também que respeite, volte a subir. Então, consequentemente, eu entendo como sendo oportunidade. E na Ásia, né, apesar dos dados chineses, não houve uma queda tão forte quanto aqui no Brasil. Então, Bolsa do Japão sugere teste de 33,488 aqui testando, né, cumprindo exatamente a ideia da simetria, preenchendo o espaço. Bolsa de Xangai foi simplesmente teste de 2 topos anteriores e média de 21. Também o suporte mínimo marcado dia 13 de agosto. E o minério, ele reage, né, aos dados fracos chineses, mas está na mesma região que esteve dia 3, dia 7, dia 8. Então, ainda é válido esse pensamento da formação de um fundo sobre uma linha de retorno, provavelmente na esteira de estímulos chineses que devem ser anunciados. E o petróleo arrefecendo, também ocorre o mesmo processo com a inflação, então está tudo bem. Por isso que eu prefiro não ter uma exposição ao setor no momento, enfim. Títulos americanos de 10 anos em queda é algo novo, disruptivo, tem coisa boa, né? Digamos que o melhor ainda está por vir. Então, quando você tem os títulos americanos indicando realmente desenvolvimento de topo, vários setores devem ser beneficiados. Não exatamente de forma direta, mas é um sintoma, digamos assim, no bom sentido. CLTA é um provável ponto de teste no curto prazo. E aí nós chegamos nas bolsas americanas, uma correção absolutamente admissível, não vejo nenhuma mudança de rota. Está levemente abaixo de uma LTA e tem gap aqui para fechar, a 13,774. Então esse gap fica chamando o preço, mas não estou dizendo necessariamente que será fechado, mas enfim. O S&P numa região de fundo duplo, o gap também atrai o preço, mas acredito que não seja fechado no curto prazo. E o Dow Jones trabalhando sobre a média de 21, tá tudo certo. Eu venderia a VIX nesse ao redor a 17,54. Acho que tende a montar topo aqui e voltar até a média de 21. E o BZQ, nós temos as médias cruzadas em modo compra, mas esse gap eu acredito que seja um gap diário preenchido rapidamente, trazendo o BZQ até a média vermelha, que é de 21. Então é aquela história, ele é ultra short, né? Então ele mostra aqui um exagero que justificaria uma venda no meu entendimento. E o EWZ, eu entendo que é uma situação favorável à compra, eu vou até traçar uma LTA. Está bem próximo aqui tocou, subiu, então é provável que o mesmo movimento ocorra. Tivemos uma simetria em A cumprida com teste 31,58, a letra A mesmo. Né? Então uma provável exaustão para iniciar uma inflexão simetria em V, que vai trazer a WZ a 34 dólares, máxima tocada recentemente. Aí eu chego na Bolsa do Reino Unido. Essa bolsa se aproxima de uma LTA importante, onde deve, talvez nem toque, né? A gente já vê uma sombra inferior, montar fundo de fato. E em Paris, também fundo mais alto que o anterior, padrão da alavanca sobre uma linha de retorno, quer dizer, passa uma ideia de formação de fundo. E o índice DAX, é interessante que volte a trabalhar acima de 15,784, né? Mas tem uma LTA para segurar a onda, tocada em março, um grande movimento foi materializado e posteriormente em julho. Então a chance de formar fundo aqui é muito grande. Por exemplo, aqui no mês de julho tinha uma barra elefante rompendo mínimas, pivô, e foi neutralizado. Então o movimento ele é parecido, acredito que o será.
Além do mais, temos um ombro, cabeça-ombro invertido, ok? MME, que mede fluxo para mercados emergentes, naturalmente está em queda hoje, né, na esteira da China, mas também numa região propícia à formação de um fundo. Uma LTA importante. E um sinal, se trabalhar acima de 1.005, aí volta a força compradora aqui à cena e deve jogar o preço lá para cima. É uma barra provavelmente de exaustão. O DXY, dólar contra uma cesta de moedas, especialmente N e euro, mostra força acima da LTB. Acho que a gente acertou na nossa saída do mini dólar. É coisa que pouca gente... Na verdade, nos primeiros dias o pessoal comentou, mas depois, né, poucos comentários também. Enfim, a gente saiu praticamente na mínima do movimento. E agora... Eu acho que o dólar ele tá mais para uma queda do que uma alta, mas eu não voltaria exatamente nesse momento assim a vender. Eu esperaria um sinal mais claro num gráfico de 60 minutos. Né? Então vejam, 94949. Então, se continuar abaixo desse patamar, provavelmente vai formar topo. Aí chegamos no Ibovespa em dólares. Vou colocar o gráfico diário na tela. Então, Ibovespa em dólares. O ponto-chave nesse momento é 24,069. Está exatamente aqui, a poucos pontos. Então, é provável que a gente tenha a formação de um fundo. Uma simetria em A foi cumprida exatamente nesse ponto. E o BOVA11, oportunidade de compra no BOVA11. BOVA11 você consegue operar, comprado, vendido, enfim. Então, Small 11 e BOVA11 são compra para quem tem já o hábito de operar, né? O nosso foco está no mini índice. Mas é uma bela oportunidade aqui, um candle solto aqui no meio do movimento. E o Ibov, eu não vou dizer que ele vai fechar positivo hoje, mas quase isso. Né? 0 a 0 ali, leve e alto, então recupera esse 0,85 na minha visão. A gente já vê aqui uma sombra inferior, então deve recuperar praticamente toda essa queda. E o mini índice durante a gravação realmente renovou a máxima, que era 118.680, foi a 118.720. Está numa região de suporte respeitada, 117.685. Então hoje a gente acertou o racional do Telegram e do YouTube também, e eu vou além. Eu acredito que o mini índice ele rompa de vez, a máxima agora 118.720, ele vá até aqui o 119.400 e rompa essa região. Pessoal, não seria assim uma surpresa para mim se a gente buscar algo perto de 120 mil pontos hoje. Mas é mais provável que busque 119.400. Mas se romper com propriedade, né, ficar realmente acima da média de 21, ele pode buscar 120 mil pontos ainda hoje. Tem espaço para isso. Né, para buscar algo perto de 120 mil pontos. Mas o 119.400 é muito mais provável e mais fácil, até pelo fato de ter um gap aqui para puxar preço, aquela coisa toda. O DI em queda é um bom sinal, você tem um pregão pesado e você tem juros em queda, os estrangeiros estão vendidos em juros. Né? A gente sabe. Em relação ao milho, o milho tentando aqui formar fundo. A gente já está no X23, então precisa de uma barra forte que traga aqui algo novo, assuste os vendedores. Então, pessoal, está entregue. Mais tarde eu faço alguma coisa lá, programa Clique. E hoje, Informe Cenário, eu preferi gravar YouTube antes do cenário para mostrar aí as movimentações. Fez sentido. Então, eu vou fazer o cenário, vai para o e-mail de vocês logo menos. Um forte abraço a todos, muito grato pela sua atenção.